Reciclagem da Visão. Beleza, turma, estamos de volta. Você pegou aí os nossos patrocinadores da Rádio TV Menorá. TV Menorá contei com mais de 100 membros, né? O pessoal da rádio, é muita gente trabalhando aí para liberar o conteúdo. Então nos ajude compartilhando, é gratuita essa ajuda, viu? Comentar, compartilhar, curtir, essa prática que é tão importante. Vamos lá, os nossos convidados já estão na tela. Edson Reck de Passo Fundo e Israel Felisberto de Sobradinho. Puxando aqui o alô primeiro com o Edson. Boa noite, Edson, tudo bem? Oi, alô, boa noite, administradores da mesa de transmissões da Rádio e TV Menorá. É uma alegria poder estar com vocês, amados. Boa noite, Edson. Boa noite, Israel. Boa noite, ouvintes. E aqui vai um boa noite lascado e ungido para a Regional 3, em nome de Jesus. Ah, isso aí, Edson, fazendo aí a apresentação, então, da região de Passo Fundo. Muito obrigado pela tua participação, Edson. Temos aqui Israel também, conosco conectados. Boa noite, Israel, tudo bem? Boa noite a todos os irmãos que acompanham a mesa do programa. Boa noite. Boa noite ao nosso apóstolo e ministro Sérgio Alves. Boa noite. E uma boa noite aos irmãos que estão nos assistindo e ouvindo, em especial aí os nossos amados irmãos da Sobradinho. Isso aí, então o pessoal já tá sabendo aí quais são as cidades, pode ir comentando aí com a gente. É de praxe a gente começar assim, para que os presbíteros aí possam, começando aí com o irmão Edson, dando assim um relatório aí da sua experiência, como chegou até a ser presbítero e como está a vida de presbítero agora. Amém. Realmente, se o convite não viesse do Senhor, eu creio que eu ficaria com o pé atrás. Mas, realmente, eu já vinha sentindo no coração que eu precisava me empenhar mais na obra. E eu me sinto muito alegre, me sinto honrado, é uma honra para mim poder estar servindo ao Senhor. Isso não tem nem dúvida. E desafios, né, irmão Sérgio? A gente vai ter sempre. E esses desafios, eles são muito gratificantes, porque a cada não que nós recebemos, nos fortalece para buscarmos mais, para desempenharmos o bom trabalho na obra. Uhum. E Edson, tu tá há quanto tempo aí na região de Passo Fundo? Como eu nasci em congregando aí, aliás, né? Vamos detalhar melhor aí. Congregando Passo Fundo na Igreja do Senhor Jesus. Depois conta pra nós há quanto tempo que tá como presbítero. Amém. Eu fiz a minha primeira visita, né, dirigida pelo Senhor. Foi num momento muito difícil, né? Uhum. Eu estava lascado, quebrado, pesando 64 quilos, 1,85 m, abandonado e esperando a morte chegar. E, de repente, o Senhor usou o irmão Diego, né? E aí o irmão Diego, começamos a conversar e eu fui fazer uma visita de cortesia na rua Mourão 887, né? E aí, chegado lá, ouvi 2 ministrações e disse, aqui não é meu lugar. Como que eu não mereço nada? Vazei, meus irmãos. Resultado, eu tenho que ser meio sintético aqui, resumir bem, né? Sim. Porque todos nós queremos compartilhar. E aí, resultado, eu acabei depois voltando lá para dar um testemunho, e aí eu vi que era o meu lugar. Era o meu lugar. Porque eu busquei em todos os lugares esse Cristo maravilhoso, esse Jesus tremendo que não tem nem como compartilhar em palavras, é um sentido, é um sentimento, né? Uhum. E aí eu acabei ficando. Então foi 2013, finalzinho. 2014 eu fiz outra visita, e depois, devido ao milagre que aconteceu na minha vida, através de uma oração, eu sempre tive um problema de nervo ciático. Tinha, né? E depois desta oração, eu fui curado. E eu voltei para dar o testemunho. Que legal. Nunca mais tive problema de nervo ciático. E graças ao bom Deus, congrego ali, para a honra e glória do Senhor. Me sinto feliz em poder estar com os irmãos e estar na obra, envolvido com as coisas do Senhor. E o chamado pro presbitério, Edson? Oi, o chamado... foi no dia... eu fui convidado no dia 5 de janeiro, foi passado o cajado para mim de 2022. Mas eu recebi a convocação do Senhor
em outubro de 2021, né? E você, Edson, comentou que você sentia assim que tinha que trabalhar mais para o Senhor. Você sentia que ia ser um presbítero ou você apenas sentia que tinha que trabalhar mais? Você já vinha sentindo que Deus tinha algo mais para ti? Na realidade, eu vinha me sentindo um obreiro, como é que se diz assim, um obreiro, um gordo, né? Um obeso espiritual. E precisava passar adiante isso dali. Sim. E eu me sentia amarrado. E quando aconteceu o convite, eu confesso para os irmãos, eu demorei um bocado ainda, alguns minutos para dizer sim. Eu procurei naquele instante uma porta para fugir. E cada porta que eu procurava fugir, o Senhor me dava uma palavra-chave e ele não tinha como escapar. E aí eu acabei aceitando, mas aceitei porque eu senti a direção de Deus. Sim. Mas eu sinto-me assim, trabalhando na obra. É algo muito satisfatório, é grande tudo isso daí. Que legal. Isso aí. Agora, Israel, chegou a tua vez aí de contar pra gente um pouco da tua trajetória aí, há quanto tempo que tu tá congregando na Igreja do Senhor Jesus e quando que chegou esse encargo aí de cuidar do Sobradinho como presbítero. Irmãos, eu era de outro ministério, né, irmãos? E por meio aí de 2007, 2008, a gente conheceu a Igreja do Senhor Jesus e congregávamos no Salto do Jacuí. Depois da divisão que não teve mais igreja no Salto. Uhum. E aí nós ficamos um período aí sem participar das atividades, né? Congregar com os irmãos. E retornamos em 2020, no ano de 2020, né? Começamos novamente a congregar e em 2022, novembro de 2022, eu fui ungido presbítero e a igreja em Sobradinho abriu em final de janeiro de 2023, então é bem recente a igreja aqui na cidade. Uhum. E bastante serviço, né? Sim. Eu trabalho no secular também, né, irmão? Mas assim, o que eu posso dizer assim que está sendo uma benção, assim, o Senhor, pela sua misericórdia, né? Cada culto o Senhor traz uma ovelhinha nova, né? Sim. Sim, está sendo aqui na igreja, graças a Deus. E o WhatsApp não para, né? Sim. Israel, tu comentou antes ali que vocês voltaram, então, em 2020. Tu pode contar para nós aí qual foi a forma que vocês voltaram? Vocês tiveram algum contato diferente? Ficaram sabendo que a igreja estava em outra cidade, aí perto? Como é que foi? Foi por meio do YouTube, irmãos. Uhum. O YouTube, ele tem um alcance muito grande, né? Por isso que é bom compartilhar sempre ali as programações da igreja, né? Alguém mandou para vocês? A minha esposa, ela acabou passando ali e viu, e ela disse, mas eu conheço esse falar e essa linguagem aqui, daí ela foi procurando e achou, né? Uhum. Então... E aí, a partir dali, a gente começou novamente, né? Assistir as programações, até depois fomos lá em Cachoeira. Sim. E assim começou esse retorno novamente, né? Olha que interessante, veio por recomendação, então, o canal no YouTube. Por isso que é importante compartilhar, né? Isso. Olha só. Muito importante. Então tá aí o presbítero hoje, né? Através de uma recomendação do YouTube, canal da Rádio TV Menorá. E durante esse período que vocês estiveram afastados, o que vocês se alimentaram espiritualmente de algo? Procuraram algum lugar? Como foi? Não, o Senhor nós nunca voltamos para outro ministério. O Senhor preservou nós ali com o que nós tínhamos de material que nós adquiríamos. Uhum. Na época, né, que nós estávamos participando do Salto, e quando a gente sempre ia nos encontros, a gente adquiria bastante material, e esses materiais que foram, assim, nos dando a seiva, né, para nós não secar e morrer, né? Sim. Esse material que nos manteve. E de 2020, então, até o senhor te chamar para presbítero, vocês tinham um grupo familiar em casa? Vocês apenas congregavam em culto? Em que cidade era? Como foi essa trajetória de 2020 para cá? Aí foi passado, depois que a gente fez esse contato, né? Começamos novamente e foi passado para o irmão Everton de Candelária. Sim. E aí eles nos deu esse auxílio, assim, e começamos com um grupo virtual, né? E mantemos esse grupo até hoje.
com a participação dele. Quando ele não pode vir, é eu que dirijo o grupo, né? Porque tem umas ovelhinhas que foram ganhas por meio desse grupo, e hoje teve esse grupo agora das 20 às 21, e veio mais 5 pessoas participando novas desse grupo. Então hoje tinha mais de 20 pessoas nesse grupo. Então assim, aí começou com esse grupo virtual, e aí a gente começou a se integrar mais das atividades da igreja, participar mais dos cultos, né, indo a Candelária, e assim que nós começamos. Israel, como é que foi para ti receber o chamado como presbítero? Irmãos, é uma comissão de Deus, né, e se vem de Deus, a gente tem que cumprir, né. Eu digo para os irmãos, assim, é uma batalha diária, porque quem é presbítero e tem esse encargo sabe que nós temos que ser o mais servo de todos, né? E temos que estar sempre na direção do Senhor aí para fazer essa obra, buscando sempre o Senhor para que o Espírito flua na cidade, né? E estar na posição com o Senhor, né? Para que as coisas aconteçam na cidade. Aqui a gente reivindicou essa cidade para o Senhor. Eu sempre digo que o único obstáculo que Deus tem aqui sou eu, né? Para que não avance essa obra é só eu. Se eu estiver inclinado com o coração para o Senhor na posição, ele vai fluir aqui e vai acontecer essa obra aqui. Então a maior dificuldade assim, que eu estou enfrentando assim, é eu mesmo na cidade. Certo, pequena apresentação aí então do Edson, Israel, contando para nós um pouco da trajetória, até chegar a Sobradinho, até Passo Fundo. Temos os nossos comerciais agora, hein? Mas uma coisa que eu achei interessante aí que o Israel comentou foi desse período de ato, né? Esse período que estiveram afastado, eles tinham os materiais da editora Vento Sul com eles, né? Isso que manteve ali a vida, aquela chama acesa. Vê só como é importante a gente espalhar os materiais da editora Vento Sul. Beleza, vi que tem bastante comentário, o pessoal da Microrregião 03 tá comentando, né? Viu? O Matheus de la Vusca, Gabriel Perini, tem o pessoal do Sobradinho também, eu vi comentando aí, se vocês puderem me ajudar. A Manu Ramos aqui colocou um comentário, né, que tá na escuta, ela lá de Sobradinho. Também os irmãos aqui colocaram que é uma bênção, né, ver que os grupos familiares alcançam tantas pessoas, né, a Patrícia Pacheco comentou aqui. E os irmãos estão chegando com perguntas também. Então o Elton perguntou aqui para os irmãos que trabalham no secular como que é para auxiliar no avanço da obra, como que faz esse ajuste, né, do trabalho e também da obra. Isso aí, acho que dá pra então começar com o Edson. Conta pra nós esse paralelo então da obra e mais o secular. Amém. Esse é um grande desafio, como o irmão Sérgio perguntou, né? Esse é um grande desafio. Mas Deus me deu uma situação de estar na empresa e fazer da empresa a extensão da obra. Uhum. Então, eu não teria um horário. Então, seguidamente, eu recebo um telefonema, uma visita em hospitais ou em famílias. Então, eu prontamente estou dando um tchau e estou indo. E, então, no meu local de trabalho, que é o secular, ele se tornou um polo de todas as situações. E é gratificante porque Deus colocou uma equipe capacitada para fazer o secular e eu posso levantar e sair, né? E deixo sempre o celular à disposição, qualquer dúvida me liguem, né? Entende? Mas Deus tem me permitido conjugar as duas situações, né? E o próprio trabalho o irmão consegue usar para trazer avanço para a obra, para falar com pessoas? Amém, 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 com certeza. Porque eu fico numa posição privilegiada dentro da empresa, que é o contato direto com o público, à distância, mas a gente vai conversando e o Senhor vai abrindo a porta. E aí, então, muitas vezes, eu chego até pertinho do balcão e aí eu convido a pessoa que entra ali para a gente poder conversar um pouco e orar, né? E depois dispensamos a pessoa e também se livramos, vamos dizer assim, saímos da situação. Uhum. E, então, o próprio trabalho, para mim, é uma base do evangelismo. Certo, e é o correto, né? A gente aproveita aí todo o tempo que a gente tem para estar fazendo o ID. Bacana, então. Israel, para ti aí, como é que é juntar também essa função aí do secular, trabalho, mais a obra do Senhor, fazendo o ID?
Eu compactuo ali na mesma situação do irmão, ali no desafio, né? E tu tem que trabalhar no secular e tá na obra. Diferentemente do irmão ali, eu tenho que cumprir horário, né? Eu sou militar, então não tenho essa disponibilidade, assim, no Senhor. Claro que a gente aproveita todas as oportunidades que a gente tem, né, irmão? Inclusive no serviço, já fiz oração do Novo Nascimento com um colega. Então, assim, a gente aproveita em tudo, né, irmão? A gente tá na rua, aproveita essa oportunidade. Se o Espírito toca ali, tu vai lá e fala com a pessoa, né? E assim tem acontecido aqui, né? Em Sobradinho. A gente, sempre quando o Senhor toca a gente, assim, a gente fala para alguém, né? Inclusive indo para uma experiência, assim, que a gente estava indo para um grupo familiar. E aí tinha um morador de rua, né, que chegou para falar conosco. Nós já fizemos oração do Novo Nascimento com ele ali, apresentamos Jesus. Então a gente aproveita toda e qualquer oportunidade que o Senhor nos dá, a gente faz o ID. Boa. E assim tem sido aqui, né, irmãos? E o serviço, assim, mais para o Senhor é fora do horário de serviço, né? A obra para o Senhor, assim, tem sido mais fora do meu horário de trabalho. Legal, então são situações aí parecidas e diferentes, né, ao mesmo tempo, mas queria continuar essa pergunta aí com o Edson. Eu sei que o Edson trabalha ali na empresa, né, durante o dia, e já teve situações aí, Edson, onde tu conseguiu pegar o contato da pessoa e continuar algo mais profundo, ou sei lá, levar o aplicativo para ajudar? Amém, com certeza. Irmãos, eu não estou lembrado quem dos meus irmãos que está em Passo Fundo, acho que é o Heriberto, o Luciano. Eu tenho um setor ali dentro da empresa que o senhor mesmo formulou, eu chamo um local de oração. Então lá tem uma mesa, tem mais cadeira, e aí então a pessoa se aproxima e diz, olha, vem por aqui, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, né? E aí então a oração do Novo Nascimento, o ID. Aí, irmãozinho, se você não dá muita importância, você quer me deixar teu contato, e aí, se você me permitir, logo eu estarei te fazendo uma visita. Esse final de semana foi maravilhoso, foi espetacular para o Senhor, né? Gratificante, estivemos fazendo visita dos contatos criados dentro da empresa, né? Então, isso é fantástico, porque eu até já fiz comentário, né? Senhor, quando é que tu vai me tirar de dentro da empresa para mim ter mais liberdade, né? Eu fiz uma consulta até com o irmão Sérgio mesmo. E o irmão Sérgio, não, aguenta lá que o senhor vai chegar no tempo dele e ele sabe como vai fazer. Amém, irmão, recebo em nome de Jesus. Entende? Então, quer dizer, está funcionando do tamanho e do jeito que o senhor quer. Sim. Obediência em todos os instantes. Tem que ser por aí. Eu queria fazer uma colocação para os dois presbíteros, né? Começando aí com Israel, nós sabemos que os presbíteros têm pouco tempo e para formar lideranças para grupos familiares. Então, o espírito do percurso dessa obra preparou uma mesa que é a Editora Vento Sul, a TV por assinatura, para fazer esse trabalho sem assim a ocupação excessiva dos líderes das cidades. Então eu percebo que o maior trabalho do presbítero hoje é conduzir as ovelhas que estão chegando na igreja para este conteúdo de alimentação espiritual. Essa é a maior dificuldade que nós enfrentamos hoje, e não sei se nas igrejas onde vocês estão dirigindo, se vocês estão prestando atenção para esse item, porque hoje fica difícil não só a ocupação do presbítero, mas também o tempo da ovelha, que também trabalha, que tem dificuldade. Então, assim, ver a mesa do Senhor como a preparação para líderes, né? Não sei o que vocês pensam, se tem alguma programação para alguma coisa assim, de como vocês usam as estratégias para levar as pessoas que estão chegando, que estão nascendo da água do Espírito para alimentação espiritual. Vamos começar com Israel. Amém.
Nós colocamos a editora, né, a livraria, na igreja recentemente. Conseguimos colocar, até porque a igreja também é recente, né, de janeiro para cá, final de janeiro. E a gente apresenta os materiais da igreja, assim, e o Espírito tem tocado. Até falei com o pessoal que está mais à frente do trabalho, da obra aqui, de nós distribuir esse material na cidade, pegar e vender esse material na cidade, né? E os irmãos que frequentam os grupos familiares, o culto, a gente apresenta, né? A livraria fica bem na porta da entrada, onde é o local da igreja, e a gente apresenta esses materiais para os irmãos, né, adquirirem, se alimentar. E eu, assim, confesso aos irmãos que assistindo também os outros Esclares da Visão, é um meio que, em geral, assim, o pessoal ir à mesa, né, as ovelhas ir à mesa, né? E o que aqui está acontecendo, irmãos, nós temos grupo familiar todas as noites, né? Então eu estou todas as noites nos grupos familiares. Nós temos 5 grupos familiares, estamos abrindo um 6º logo agora. Então, de segunda a sexta-feira eu tenho grupo familiar à noite. E a gente vai abrir um outro, né? Então vão ser 6 grupos familiares. E nos grupos familiares também a gente leva esse pessoal à mesa do Senhor. Correto. E o Espírito já tem tocado, assim, da formação de líderes, né? Uhum. Inclusive, já todos os grupos que eu faço, né? O Senhor tem me tocado a já passar esse encargo dos líderes dos grupos familiares. Os irmãos já sabem, né? Que eles vão conduzir o grupo assim que o Senhor, né? Direcionar para esse sentido, né? Os irmãos vão assumir essa liderança do grupo, na vontade do Senhor, no tempo do Senhor. Mas o Senhor tem me dado essa estratégia, assim, deles já fazendo a oração inicial, a oração final, né? Aos pouquinhos, eles se direcionando para serem líderes desses grupos. Uhum. E eu creio que logo, assim, nós já vamos ter aí liderança de grupo familiar aqui em Sobradinho. Sim, então o que o Senhor te traz é colocando eles nas atividades ali, faz isso, faz aquilo, para eles já ir entrando ali nesse ritmo. Orientando, o Espírito tem orientado com os materiais, né, e o canal, né, uhum, de assinatura, e levando os irmãos também a conhecer os materiais da igreja, né, direcionando ali também para eles assistirem as mensagens, e assim o Senhor tem feito aqui na cidade. Com certeza, os materiais são de suma importância, né, para entender o propósito do grupo ali, que é gerar e cuidar, abre outro, gera líder. Isso é interessante. Irmão Edson, como é aí em Passo Fundo? É muito, muito parecido. Graças a Deus. Então, realmente a gente tem levado os irmãos para a mesa, né? E nós já temos 2 casais desenvolvendo esse trabalho de dirigir os grupos. Como o caso do irmão Israel, nós temos 8 grupos em Passo Fundo. Em janeiro, começamos com 5, veio para 3,5, né? Um presencial e outro virtual, e hoje já estamos com 8 grupos. E aí, então, esses outros 2 casais já estão desenvolvendo esse trabalho da liderança de grupos, porque Passo Fundo são 210 mil habitantes, e nós queremos essa cidade para o Senhor. Então, estão se levantando, aprendendo, o Senhor está levantando esse pessoal que já são um pessoal até, uns são novos, os outros são mais antigos do que eu próprio dentro da vida da igreja, mas já estão dirigindo. Então, nós também temos grupos diários, né? E está abrindo mais um grupo agora. Então, realmente, em nada é difícil. Tudo é submissão, é obediência, e o Senhor tem que operar. Precisamos que o Senhor opere, e Ele opera. Então, nós nos calamos e deixamos o Senhor apresentar as estratégias. Isso está acontecendo. Tem um material na Editora Vento Sul que se chama Igreja na Casa, é um livro, né? E também tem um CD chamado Grupo Familiar. Israel, pergunta para ti, nesses grupos que vocês vão abrindo e também para o Edson depois, vocês apresentam esse material para as pessoas saberem o que é o grupo ou vocês explicam como funciona? Não, a gente apresenta na igreja, né, o material, e no grupo a gente fala sobre esses materiais, fala a importância, né, do grupo, a importância deles abrirem a casa, né, de ter uma edificação primeiramente na vida deles, para posteriormente eles dirigirem o grupo familiar e serem líderes do grupo familiar, né.
Mas isso a gente fala, né, dos materiais com eles e apresenta também na igreja, né? E sempre a gente orienta, né, irmãos, que a igreja somos nós, né? Sim. A igreja não parte de um templo, lá é só uma reunião de comunhão dos irmãos, mas a igreja é na casa, a visão do Senhor é essa, né? E isso a gente apresenta desde o início, né, nos grupos familiares, para os irmãos já terem esse conhecimento da parte do Espírito, né? E a igreja somos nós e é na casa que há edificação, né, e crescimento espiritual. E o templo lá, a igreja em si, lá é só um momento de comunhão e celebração com o Senhor. Uhum. Irmão Edson também, se tiver algo. Amém. Realmente não tem como compartilhar e ministrar somente em cima da Bíblia. Por quê? A compreensão e o entendimento vem através dos materiais da editora. E aí, então, nós estamos agora nas quartas-feiras, durante a reunião de culto e ceia, comunhão, compartilhando sobre o treinamento de obreiros. Então, nós convidamos alguns irmãos, e aí já fica na escala, na próxima quarta é fulano, na outra quarta é cicrano, e lá vamos indo, e no compartilhar, para ter um entendimento maior de como é a obra do Senhor. Então, todos nós somos obreiros, somos serventes do Senhor, e precisamos ter esse entendimento, que é o crescimento espiritual. E isso também acontece dentro dos grupos familiares. O discernimento e o entendimento através da literatura da editora, para uma melhor compreensão e entender o desenrolar da vontade de Deus na vida própria de cada um. Isso aí, o Edson falou antes em oração. Quero fazer 2 perguntas em uma só, se assim o Nicolas permite. Mas eu queria saber, Edson, começando por ti, se vocês fazem oração aí em território, saem nas ruas orar, e se tem um momento de intercessão antes do culto, né? E se tu vê que as pessoas vêm e oram, como é que é essas 2 partes de oração aí na cidade? Amém, amém. De trevo a trevo, ungindo, sem dúvida alguma, orações. Por quê? Como eu falei antes, né? Nós queremos a cidade de Passo Fundo para o Senhor Jesus. Essa é a verdade. O Senhor tem muitos eleitos, tem os escolhidos dele, e não é só meia dúzia, não. O Senhor está chamando todos. Como foi falado, né? O Éden vai se estabelecer na terra toda, não é nos arredores, é na terra toda. E se o Éden vai estar estabelecido na terra toda, as trevas exteriores não é aqui. Então, quer dizer o seguinte, que as pessoas se entregam, as almas se entregam, através da palavra do Senhor, que é a verdade, tem poder e tem autoridade a palavra, e tudo isso nos leva na oração. E é difícil uma pessoa que não aceite uma oração. Não, mesmo conhecido ou desconhecido, o Senhor abre a porta, o irmão aceita, a irmã aceita uma oração, ninguém diz que não. A oração todos aceitam. Então é maravilhoso porque é um crescimento por igual, de quem está ali ministrando e quem está ouvindo. Isso é maravilhoso. E a cidade, né, é ungida de trevo a trevo, orado, buscando, fechando as portas dos infernos, liberando para o exercício do Senhor na cidade. Maravilhoso. Tem que ser assim, né, meu irmão? Verdade. Israel, e aí, vocês oram na cidade? Tem momento de intercessão também antes do culto? Também, irmãos, a gente também já fez aqui na cidade também, em todas as ruas da cidade, reivindicando, ungindo, né, os locais e clamando ao Senhor aí, reivindicando essa cidade para o Senhor, e ela é do Senhor, né, em nome de Jesus. Eu me lembro sempre de uma frase que eu escutei uma vez na igreja, que o limite da igreja é o limite da cidade, né? Então, essa cidade é do Senhor. E aí a gente também ora, né, irmãos? Intercede. Eu digo aos irmãos, assim, tá com uma dificuldade grande dos irmãos participar da oração antes do culto, né? O nosso culto é domingo às 9 da manhã. Mas a gente faz as intercessões, nossa, sempre tá orando para o Senhor trazer os seus eleitos, né? E uma coisa, assim, que tem um acontecimento natural aqui na cidade, mas isso proveio do espiritual, né, irmãos? Depois que a igreja foi estabelecida na cidade aqui, houve retrocedeu as trevas, assim, de uma maneira, assim, na parte da drogadição aqui, uma coisa
grandiosa, assim, que o senhor tem feito, né? Que benção. E a gente, assim, a gente tem recebido irmãos, assim, que dão testemunho, né? Que eram ex-viciados, ex-drogados na cidade. Então a gente ora, né? Sempre para o Senhor mandar ali seus anjos de guerra, né? Nos céus ali para batalhar e pelejar e retroceder essas trevas na cidade. E tem acontecido naturalmente isso, irmão. A gente consegue perceber isso na cidade. E o Senhor tem trazido essas pessoas para a igreja, assim, a gente tem conseguido falar bastante com elas e hoje eu estava apacentando pelo WhatsApp um irmão que participou de um culto, não nesse domingo, no domingo passado, que é um ex-drogado, e ele vai vir agora no próximo domingo já com a sua esposa e toda a sua família para o culto. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho, assim, e eu convidei ele 3 vezes, eu encontrei ele na rua e convidei ele 3 vezes, e por surpresa minha, eu estava intercedendo lá na porta de entrada que dá acesso à igreja, e quando eu vejo, vem ele chegando lá, diz, não, o senhor me convidou 3 vezes, hoje eu vim no culto. Legal. E vai trazer a família dele, então o senhor tem feito grandes coisas assim, né? Por meio da oração, né, irmãos? Por meio da oração, né? Isso aí só o Senhor que faz, a gente só tem que estar na posição com o Senhor, que é o Espírito que faz essa obra. Mas é bom demais ouvir aí um pouco da glória de Deus se manifestando aí nas cidades, né? Bacana, chegamos aí, vamos encerrando o quadro, 22h50, vou deixar um espacinho de 1 minuto para cada presbítero deixar o recado final, a famosa considerações finais, né? Edson, tá contigo. Amém, glória a Deus. Agradeço a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, por esse momento maravilhoso, né? Onde todos nós aprendemos. A reciclagem da visão é um excelente programa do Senhor Jesus, porque todos nós que somos liderança na casa do Senhor, instituído por Deus, estamos aprendendo e compartilhando e crescendo juntos. Tudo isso é para louvar e honrar o nome do Senhor. E em todas as coisas nós sabemos que se nós estivermos preparados, nos preparando como o Senhor quer, na vontade e no centro da vontade de Deus, não tem dúvida que nós podemos ter um não hoje, mas a palavra foi semeada, foi plantada, ela vai reverberar no coração daquela alma, amanhã ele está batendo na porta da igreja. Isso com certeza. Está abrindo um grupo familiar e ali nós estamos sentindo o operário e o milagre da mão de Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus abençoe o ouvinte, a Regional 3, os meus irmãos da Igreja de Passo Fundo, que são os verdadeiros garimpeiros, buscando as almas, buscando pelos perdidos, e todos nós crescendo na verdade e na vontade do Senhor. Um grande abraço para todos, meu irmão Israel, te amamos no coração, um beijão, a Regional 3, os irmãos de Passo Fundo, a mesa administradora da bênção deste programa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Isso aí, Edson, muito obrigado, Deus te abençoe. Igualmente, Israel. É só agradecer, né, irmão, por esse momento aí, por o senhor ter me... Hoje no grupo familiar foi cantado Salmo 40, né, foi da lá onde o senhor me tirou, né, num poço de perdição, num tremedal de lama, me pôs os pés na rocha, né, agradecer ao Senhor por essa misericórdia, ter me escolhido, né, eu, a minha família, para essa obra maravilhosa aí, que está acontecendo aqui nessa cidade de Sobradinho, né, e dali, dessa obra que o senhor está fazendo na minha vida, na vida da minha esposa, veio meu sogro, minha sogra, né, minha cunhada, cunhados, minha família também está participando lá de Santa Maria. Então, Senhor, assim, é só agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, né, e se colocar à disposição de todos os irmãos como servo aí, né, e mandar um grande abraço para os nossos irmãos da igreja de Sobradinho. Estamos aí com cerca de 30 membros na igreja, convocando eles também para oração, para o jejum, né, convocar esses irmãos aí para a batalha, pelejar pela cidade aí, para nós entregarmos essa cidade para o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos, uma boa noite aí, que Deus continue essa obra maravilhosa na vida de cada um aí. Isso aí, Israel, muito obrigado, Deus te abençoe. Edson, mais uma vez, nosso agradecimento aí a vocês dois, que o Senhor continue abençoando as obras aí em cada cidade. Até mais, tchau, tchau. Amém. Deus abençoe.